Abra ela comigo. Carta de Paulo aos Romanos. E nós chegamos ao capítulo de número 4. Glória a Deus. O assunto, cada vez mais a partir de agora, fica interessante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. A partir do verso de número 1. Amém, irmãos? O texto diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Vamos até aqui, vamos até o verso de número 15. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco nessa manhã. Pai Santo, nós te rendemos graça. Ó Deus, oramos para que o Senhor fale conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver, compreender, discernir a Tua palavra, Senhor, em um nome de Jesus. Nós pedimos que a Tua palavra nessa manhã, ela seja alimento para o nosso espírito, ela também seja luz para o nosso caminho, que o Senhor nos dê a discernir a Tua palavra e compreender, ó Deus, o Teu Evangelho, que nós possamos compreender a aliança em que nós estamos inseridos, a Tua nova aliança, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Oramos para que o Senhor assim fale conosco, oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a entrar no assunto da justificação pela fé, que na verdade é a grande barreira para os judeus, porque o judeu, como bom religioso, ele acredita que a justificação se dá pelas obras, por aquilo que ele faz,
por aquilo que ele pratica. Por isso que o judeu é tão zeloso com as coisas. Por exemplo, o simples fato de alguém comer perto de um judeu sem lavar as mãos, já é uma coisa escandalosa para eles. Por quê? Porque eles aprenderam que, segundo a lei, todas as vezes que se vai comer, precisa se lavar as mãos. Eles implicavam com o próprio Jesus Cristo com questões como essa. Como que vocês comem sem lavar as mãos? Porque não é porque eles cuidam que é higiênico, né? Tem que lavar a mão antes de comer porque é higiênico. Eles cuidavam que é espiritual, ou seja, lavar as mãos é um ritual sagrado antes de comer. É pecado comer sem lavar as mãos. A preocupação deles não é com as bactérias da mão. A preocupação deles é com a lei mesmo, é com ser pecado. Se você não faz o A mais B, se você não cumpre a lei, você está pecando. Ou seja, o judeu acredita que a justificação é por aquilo que eles fazem, pelo comportamento, pela obra. Só que tem um ponto. Quem são os heróis, vamos dizer assim, dos judeus? Quando os judeus olham para a história de vida deles, quais são as referências que eles têm? Bom, eles têm muitas referências, mas a principal referência que eles têm é Abraão. Porque eles entendem que todos eles vieram de Abraão, então eles chamam Abraão de pai. Pai Abraão, eles mesmos discutiram com Jesus, dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão. Então Paulo pega o Abraão, para explicar para eles que o pai deles, o pai Abraão, aquele que eles chamam de pai, não foi justificado por Deus pelas obras da lei, mas o Abraão foi o primeiro a ser justificado pela fé. Os irmãos estão aí? Os irmãos entendem a diferença da justificação pelas obras para a justificação pela fé. Amém, irmãos? Justificação pelas obras. Eu preciso fazer alguma coisa para então pagar o preço pelos meus pecados e ser justificado. Justificação pela fé, eu creio em Cristo, e mesmo sem fazer nada, eu recebo uma justificação que vem de Deus, mesmo sem ter feito nada de bom. Os irmãos estão aí? Vamos lá. Ele começa no verso 1 perguntando, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, o que nós vamos falar daquilo que Abraão, que é o nosso pai segundo a carne, o que vamos falar daquilo que ele alcançou, daquilo que ele recebeu? Verso 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de... Então olha para mim, presta atenção. Se Abraão foi justificado pelas obras, ou seja, pelo que ele fez, ele tem do que se gloriar, sim ou não? Óbvio, eu fui justificado porque eu fiz isso. Eu fui justificado porque eu fiz aquilo, ou seja, eu me glorio. Só que eu posso me gloriar diante de Deus? Não, diga assim, por quê? Porque se eu sou justificado pelas obras, então Deus não fez nada, quem fez foi eu. A palavra aqui, se gloriar diante de Deus, é a ideia de você glorificar a Deus. Então, ou seja, se a justificação é pelas obras, não há glória para Deus. A glória é nossa, porque fomos nós que fizemos. Nós temos motivos para nos gloriar. Olha só que interessante. No capítulo 3, verso de número 27, os irmãos estão aí? Vamos relembrar, né? Domingo passado nós falamos sobre isso. O que o apóstolo fala no verso 27? Ele pergunta, onde está logo a vanglória? Onde está a nossa vanglória? Ela é excluída, sim ou não? Por que ela é excluída? Porque nós entendemos que nós somos justos, sim. Nós somos santos. Nós não temos pecado. Mas nós entendemos que isso não é porque nós fizemos alguma coisa, foi porque Ele fez por nós. Então, cada vez que nós nos declaramos santos, preste atenção, olha para mim,
Cada vez que nós nos declaramos santos, nós estamos glorificando a Deus. Por quê? Porque nós estamos dizendo assim: eu sou santo, mas não por aquilo que eu fiz, por aquilo que Deus fez por mim. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Se eu acredito na justificação pelas obras, todas as vezes que eu me digo justo, eu glorifico a mim mesmo. Eu sou justo porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, me comportei certinho. Ou seja, eu sou justo porque eu fiz, glória para mim. Quantos estão aí? Mas quando eu entendo que a justificação que eu recebo não tem a ver com as obras, mas sim com a fé que eu tenho naquilo que Cristo fez, todas as vezes que eu me declaro justo, eu estou glorificando a Deus. Quanto mais justo eu me declaro, mais eu glorifico a Deus. Os irmãos estão aí? Porque olha para mim, presta atenção. Talvez você vai falar isso para um crente que não tem clareza acerca da justificação pela fé, e ele vai achar que você está se exaltando. Irmão, tá, e como que você é? Não, irmão, eu sou justo. Ele vai pensar assim: mas espera, você pensa tudo isso de você? Não, mas eu não penso tudo isso de mim, eu penso tudo isso de Cristo. Consegue compreender? E quanto mais eu digo que eu sou justo, mais glória para Ele, porque eu não fiz nada. Os irmãos estão aí? Quem se justifica pelas obras não glorifica a Deus, glorifica a si mesmo. Os irmãos conseguem compreender isso? Sabe, irmãos, a gente vai ver isso em todos os níveis, né? Você vai ver pessoas que acreditam que tem algo especial de Deus porque oram mais, porque jejuam mais, porque vestem certo tipo de roupa. Consegue compreender? Né? Coloca um paletó, uma gravata, um negócio. Não, agora você respeita a vossa santidade, porque agora eu sou muito santo. Tem nada a ver com o que nós fazemos, tem a ver com aquilo que Ele fez. Paulo está dizendo para eles assim, o homem que vocês chamam de pai, não foi justificado pelas obras, foi justificado pela fé. Os irmãos estão aí? Verso de número 3. Pois que diz a Escritura? Que diz a palavra? Amém, irmãos? Diga assim, toda discussão é válida até que a Bíblia diz. Aí acaba a discussão. Ou pelo menos deveria acabar. Amém, irmãos? A sua opinião é muito importante. Até que a Bíblia diz. A hora que a Bíblia diz, a nossa opinião vale do quê? De nada. Então Paulo está dizendo para eles: olha, meus filhos, pois que diz as Escrituras? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Diga assim: creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. De onde vem a justiça de Abraão? De crer em Deus. Quantos estão aí? Diga assim: a justiça de Abraão vem de crer em Deus. Aí eu te pergunto, como é que vai vir a nossa justiça? Não, pastor, a minha justiça vai vir se eu não faltar nenhum culto. Consegue entender? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, se eu fizer aquilo outro, se eu fizer aquilo outro. Mas aí não é a justiça que vem de Deus, aí é a justiça que vem de você mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós deveríamos admitir que se assim fosse, nós não conseguiríamos nos manter justos por muito tempo. Os irmãos estão aí? Você sai de casa, irmãos, eu fui ministrar ontem em Joinville, lá na conferência. Deus nos deu uma palavra assim, poderosa, e eu vim cheio de Cristo, né, e assim cheio de Deus, e acordei hoje assim com
com muito de Cristo em mim, sabe? Acordei assim em paz, tranquilo, assim, sabe? Com aquele amor, aquela, né, que você sai lá fora, passa a mão no cachorro, amor. Você vê que não é você, né? Porque domingo de manhã, com a chuva dessa, você tendo ido dormir 4 horas da manhã, você não acorda assim, bom. E aí você vê que não é você, aí você vê Cristo, aí você fala, poxa vida, que coisa boa. Aí você vem, eu vim ali dirigindo, calmo, né, devagarzinho, aquela coisa, ouvindo louvor, cantando ao Senhor. Quanto tempo dura essa justiça sua? Até alguém te fechar no trânsito. Aí a tua justiça já vai embora, entendeu? Você já, pronto, acabou. Então, ou seja, se a nossa justiça dependesse da nossa obra, talvez nós conseguiríamos ser justos durante o tempo do culto aqui. E olha lá, que dependendo do que acontecer aqui dentro, você vai perder a justiça aqui dentro mesmo. Mas graças a Deus, que a nossa justiça vem de Deus, e nós a recebemos pela fé. Aleluia, glória a Deus. Continuando, olha só, verso de número 4, ora, aquele que faz qualquer coisa, ou qualquer obra, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo vamos entender o texto. Aquele que faz qualquer coisa, se eu precisar fazer qualquer obra, não me é imputado o galardão segundo a graça. Imputar é atribuir. Os irmãos estão aí? A ideia de entregar, eu entrego a você, eu imputo a você. Então, ou seja, se eu preciso fazer qualquer obra, o galardão, que é a recompensa, não me é dado de graça, mas sim pela dívida. Que dívida? Olha para mim, presta atenção. Se você fez algo para Deus para receber, Deus não está te dando nada de graça. Deus está pagando o que Ele te deve. Quantos estão aí? Você vai lá, trabalha o mês inteiro, aí o teu patrão chega no final do mês, olha, eu vou pagar você por graça. Hã? Não, você não está me pagando por graça, você está me pagando porque você me deve. Eu trabalhei, consequentemente você me deve o dinheiro. Quantos conseguem compreender? Para que eu receba algo de graça, eu preciso não ter feito nada. Aí sim, eu não fiz nada para receber, e você está me dando de graça. Então preste atenção, irmãos. Nós só recebemos a graça de Deus quando nós não fazemos. Os irmãos estão aí? Mas olha para mim, eu não estou dizendo a você que você não deve fazer, porque a graça de Deus, ela não opera, a graça de Deus não opera em gente que cruza os braços. Os irmãos estão aí? Pastor, então não vou fazer mais nada agora só para receber graça. Não, a graça de Deus não opera na preguiça, a graça de Deus não opera, a graça de Deus ela não opera em gente parada, mas o que nós fazemos, nós não fazemos para receber. O que nós fazemos para Deus, nós fazemos porque já recebemos. Consegue compreender a diferença, sim ou não? A obra que nós fazemos para Deus não é porque nós queremos receber algo. A obra que nós fazemos para Deus é porque nós já recebemos algo. Os irmãos conseguem compreender? Sabe, nós precisamos ter um entendimento, irmãos, que no dia que você confessou Jesus como seu Senhor, e o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo veio morar dentro de você, com Cristo veio todas as coisas. Em Cristo estão todas as coisas, ou seja, você já recebeu tudo. Então, não faz nem sentido você ficar lutando para receber algo, você ficar fazendo coisas para receber algo. Irmão, crente que está buscando receber algo, ele ainda não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é
todas as coisas estão em Cristo, e Cristo está em mim. Logo, todas as coisas estão em mim. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Ontem eu ouvi uma palavra, né, junto com os irmãos lá em casa, e o pastor dizia assim: olha, se você descobrir quem é que está dentro de você, seus problemas se resolvem. E ele dizia assim, que Moisés, um homem extremamente usado por Deus, não teve Deus dentro dele. Davi não teve Deus dentro dele. Salomão não teve Deus dentro dele. Josué não teve Deus dentro dele. Daniel, Ezequiel, não tiveram Deus dentro dele. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. O que nos falta é entender que em Cristo nós temos todas as... E se eu tenho todas as coisas, se eu já tenho todas as coisas, então eu não faço para receber. Eu faço porque eu já recebi. Quantos conseguem compreender? Amém, irmãos? Eu fico pensando como é que Deus se sente quando nós vamos até Ele pedindo algo como se Ele já não nos tivesse dado. Efésios capítulo 1, verso 3, o que diz a palavra do Senhor? Que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Diga assim, toda a sorte de bênção. Quantos estão aí? Então olha para mim, voltando aqui para o texto. Se eu faço algo para receber, não é graça. Só é graça se eu não fiz por merecer. Quantos conseguem compreender? Verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, diga não pratica. O que esse cara faz? Não pratica, ele não faz. Os irmãos estão aí? Mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que ele faz? Nada, ele não pratica. Os irmãos estão aí? Mas ele crê que existe um Deus que justifica o ímpio. Diga o ímpio. Olha para mim, não é um Deus que justifica o crente. É um Deus que justifica o, diga assim, ímpio. Preste atenção, olha para mim. Você consegue crer nisso? Porque assim, pastor, o senhor está quase me convencendo que Deus justifica os crentes. Amém, glória a Deus, já é um grande passo, amém, irmãos? Antes você não cria, você cria que tinha que fazer alguma coisa para merecer. Agora, Paulo apela com os judeus, porque ele diz assim, o cara não pratica a lei que vocês praticam, ele não vai no sábado para a sinagoga, ele não faz nada do que vocês fazem, só que ele acredita, ele crê, que existe um Deus no céu que justifica o ímpio, a fé dele lhe é imputada como justiça. O Deus que justifica o ímpio. Se eu creio, eu olho lá, o ímpio, não o crente, eu olho lá na rua, está lá alguém vivendo a sua vida, aprontando, fazendo o que tiver fazer, eu olho para ele e digo, eu creio que Deus pode justificá-lo, gratuitamente, sem que ele faça nada. Essa fé que eu tenho, que Deus justifica o ímpio, ela me é imputada como justiça. Os irmãos estão aí? Porque olha para mim, irmãos, se Deus não justifica o ímpio, então você não foi feito justo. Porque quando Deus encontrou você, você era ímpio.
Se Deus não justifica o ímpio, nenhum de nós aqui fomos justificados. Quantos estão aí? Mas sabe o que passa na cabeça dos crentes? Que primeiro você muda, primeiro você melhora, primeiro você conserta, aí depois Deus vai olhar e dizer assim: eu acho que eu vou te justificar porque você mudou bastante. Mas a Bíblia diz que Deus prova o amor dele para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós melhorássemos para nos justificar. Ele nos justificou quando nós ainda estávamos no lamaçal de pecado. Olhou para nós, por sua misericórdia nos fez crer na obra dele. Ele nos convenceu da sua própria obra e nós, crendo, fomos justificados pela fé. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Continuando, verso de número 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Diga justiça sem obras. Diga assim, ser justo sem fazer obras. Amém, irmãos? Esse homem é bem-aventurado. Verso de número 7, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Diga assim, imputar, atribuir. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui o pecado. Então, nós cometemos pecado, sim ou não? Deus pega esse pecado e diz assim, eu não vou atribuir esse pecado a você. Eu vou atribuir esse pecado a Jesus. Tá, Deus, mas o salário do pecado é a morte. Sim. Então, meu filho vai morrer, porque eu atribuí o pecado que era seu a ele, e ele vai morrer por causa dos teus pecados, para que você tenha vida. Consegue compreender isso, sim ou não? Fica claro para os irmãos? Então, ninguém pode atribuir a você pecado. Por quê? Porque o próprio Deus pegou o seu pecado e atribuiu ele a Cristo. Os nossos pecados estavam sobre Jesus, e é por isso que ele foi para a cruz. Os irmãos estão aí? Sabe, ontem eu ouvi a palavra e Deus falou algo profundo ao meu coração, muito profundo, que ficou assim fervilhando. E o pastor dizia assim: Jesus não precisava ter morrido na cruz para nos dar coisas. E eu comecei a pensar, de fato, porque Jesus, ele ressuscitava os mortos antes de morrer. Ele abria a vista aos cegos antes de morrer, os paralíticos andavam antes de morrer, Jesus multiplicava pão e peixe, ele não precisava morrer para fazer essas coisas, Jesus não morreu para nos dar as coisas. Aí a pergunta vem, bom, se Jesus não precisava morrer para me dar as coisas, então por que ele morreu? Ele morreu porque era a única forma dele nos dar a sua vida. Ele não precisava morrer para nos dar coisas, mas a única forma dele compartilhar, dele dar a vida dele, era morrendo, porque ele morre, ressuscita, vai aos céus, e agora ele pode enviar o Espírito dele, que é a vida dele, para dentro de nós. Consegue compreender, irmãos? Como isso é poderoso, como isso é grandioso? Porque, olha para mim, o que vale, de fato, é o quanto de Cristo já está formado dentro de cada um de nós. A igreja, ela deveria ser o lugar aonde a vida de Deus se manifesta primeiro em nós, mas principalmente através de nós. É o quanto Cristo é compartilhado entre nós, é o quanto da vida de Deus já tomou o nosso ser, o nosso interior.
é o quanto nós já morremos para nós mesmos, para que Cristo possa manifestar a vida dele através de nós. Cristo morreu na cruz para dar-nos a vida dele, mas não para que nós a retivéssemos para nós, para que essa vida de Cristo que está em nós fosse compartilhada uns com os outros. Então, quando eu abraço você, não sou eu que estou abraçando, é o Cristo que está em mim. Quando eu aconselho você, não sou eu que estou aconselhando, é o Cristo que está em mim. Quando eu imponho as mãos sobre você para orar, não sou eu que estou orando, é o Cristo que está em mim. Ou seja, Cristo morreu na cruz não para me dar coisas, mas para compartilhar a vida dele comigo, para que eu possa compartilhar essa vida com os meus irmãos. Aleluia, irmãos. Sabe, olha para mim, viver uma vida a partir da carne e do ego é um direito seu, mas é um desperdício de vida, porque ao invés de você viver essa vida para você, cheio de egoísmo, você poderia deixar Cristo viver a sua vida, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e compartilhar a vida de Cristo com todo mundo que está à sua volta. Sua família seria beneficiada, seus parentes, seus amigos, pessoas que trabalham com você, todo mundo seria beneficiado com o Cristo que se manifesta através da tua vida. Esse é o sentido de ser igreja. Quantos estão aí? Caminhando para lá. Nós estamos indo para lá, irmãos. No nome de Jesus. A igreja para nós vai deixar de ser uma reunião no final de semana, para ser um grupo de pessoas cheia da vida de Deus, que por onde passa, por onde pisa, não são elas que estão ali, é o Cristo que está nelas, é a vida de Deus que está nelas, que vai se manifestar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, continuando, verso de número 9, pergunta: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Circuncisão, todas as vezes que aparecer a palavra circuncisão, a partir de agora, está se referindo aos judeus, amém, irmãos? Circuncisão são os judeus. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre os judeus somente, ou também sobre a incircuncisão, sobre os gentios? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? De que forma? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Pastor, não estou entendendo. Os judeus diziam assim, sabe por que nós somos povo de Deus? Porque nós fomos circuncidados. Vocês não são povo de Deus, vocês não foram circuncidados. Nós fomos circuncidados. E aí, preste atenção, eu estou falando isso de pessoas dentro da igreja na época. O cara ia lá, convertia, aceitava Jesus, olha, eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, estou salvo. Não, agora você tem que circuncidar, porque se você não circuncidar, você não é salvo, porque só é salvo quem circuncida. Os irmãos estão aí? Abre lá em Gálatas, vamos lá, vamos ver, já vimos isso no passado, mas para refrescar a memória, capítulo de número 5, quando Paulo exorta os irmãos da Galácia, com um pouco mais de severidade, vamos dizer assim. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis-vos a colocar debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quantos estão aí? Então você escolhe, ou você é salvo por Cristo, ou você vai confiar na circuncisão.
Consegue compreender? Porque o que eles diziam? Olha, não, esse Jesus aí realmente tem que crer nele, porque senão não é salvo. Mas tem que crer em Jesus e se circuncidar, porque se não circuncidar vai para o inferno. Aí Paulo diz assim, eu vou dizer para vocês que aquele que se deixa circuncidar, ele está separado de Cristo. Porque ou você confia na circuncisão, ou você confia em Cristo. Isso aí nós poderíamos aplicar para tudo, né, irmãos? Pastor, eu sou salvo porque eu oro bastante. Ou você confia na oração, ou você confia em Cristo, escolhe. Se você acha que você é salvo pela tua oração, então continue orando. Quantos conseguem compreender? Não, pastor, eu sou salvo porque eu dou o dízimo certinho, nunca faltei. Pois é, então fica com o dízimo e larga Cristo. Quantos estão aí? Diga assim, Cristo é suficiente. Pastor, aí você olha para mim e diz assim, pastor, mas é tão fácil de entender isso? Eu sei, para você que nasceu aqui, já nasceu ouvindo isso, desde que nasceu na fé, nasceu ouvindo isso. Acredite em mim, há irmãos entre nós que se retorcem na cadeira, porque não nasceram com esse entendimento. Nasceram com o entendimento de que se você quer ser salvo, você que faça por onde? Corra atrás, vai buscar. E o simples fato de você colocar uma roupa inadequada, já te manda para o inferno. Parece loucura hoje, com a compreensão que nós temos da palavra, mas acredite em mim, irmãos, há muitas pessoas no nosso meio ainda, que vivem vida de tortura. Eu converso com pessoas que choram, desesperam, pastor, eu entendi o que o senhor falou, eu entendi, está escrito, mas não, pastor, eu não sei, eu não tenho paz. Por quê? 30, 40 anos dentro de uma religião, aprendendo que no menor dos seus vacilos você vai para o inferno. O cara acorda de manhã indo para o céu, porque ele não pecou ainda, aí da hora que ele acordou até tomar o café, ele já foi para o inferno umas 3 vezes. Porque ele brigou com a mulher, chutou o gato, gritou com o papagaio. Consegue compreender? E aí vive uma vida de angústia eterna. O dia que você se comporta melhorzinho, você fala, hoje eu acho que eu sou do céu. O dia que você não comporta melhorzinho, não, hoje eu estou para o inferno, porque, eu vou para o inferno. Os irmãos estão aí? Um monte de crente que vive com medo da volta de Jesus. E por que eles têm medo? Porque eles têm medo de Jesus voltar numa hora que nesse intervalo aí entre céu e inferno, vai que Jesus volta numa hora que ele está no inferno. Quantos estão aí? Há pessoas que têm medo de tomar banho. Os irmãos riem, mas é sério. Tem medo de tomar banho. Por quê? Porque para tomar banho tem que tirar a roupa. E se Jesus voltar a hora que eu estiver nu? Os irmãos riem, mas eu conheço muita gente que chora. Muita gente que chora. É sério, irmãos. Pastor, mas isso é uma bobagem. É uma loucura. É uma loucura para quem está fora da religião e consegue enxergar com os olhos da palavra. Para quem está dentro da religião, sendo dia e noite massacrado com esse tipo de informação, não é loucura, é só a vida cotidiana. Então diga assim, circuncisão não salva. Diga assim, oração não salva, jejum não salva, santidade não salva, vir para o culto não salva, pastor não salva, dízimo não salva. Quem salva? Cristo Jesus. Só nele há
salvação. Só em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Verso de número 11. E recebeu o sinal da circuncisão, Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Então diga assim, a circuncisão vem depois de Abraão ser justo. Abraão não foi justo por causa da circuncisão. Por causa da justiça, Abraão se circuncidou. Pegou ou não? Sim ou não? Olha lá. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da... Ele já tinha sido justificado pela fé, então ele recebeu a circuncisão. É como nós, olha para mim. Pastor, dízimo não salva. Verdade. Então por que nós dizimamos? Nós não dizimamos para ser salvos. Nós dizimamos porque somos salvos. Consegue compreender a diferença? Então, porque nós somos salvos, nós dizimamos. Preste atenção. Porque Abraão foi justificado, ele se circuncidou. Não é a circuncisão que traz a justificação. É a justificação que leva Abraão a se circuncidar. Os irmãos estão aí? Mas isso significa que se ele não tivesse sido circuncidado, ele continuaria justo do mesmo jeito. Porque ele foi justo antes pela fé. Os irmãos estão aí? Continuando, olha só. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que... Abraão é pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Da mesma forma que a fé foi imputada a Abraão, a justiça foi imputada a Abraão pela fé, da mesma forma a justiça é imputada a nós. Nós somos filhos de Abraão. Os irmãos estão aí? Abraão recebeu justiça pela fé, porque creu. Nós também recebemos justiça porque cremos. Verso de número 12. E Abraão fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, ou seja, Abraão é pai de todos os que creem como ele creu. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha a fé de Abraão. Os irmãos estão aí? Diga assim, a fé de Abraão leva ele a obediência. Nós precisamos ter a mesma fé de Abraão, ou seja, a nossa fé não deveria nos levar à desobediência. A nossa fé deveria nos levar à obediência. Então, Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por... Vê se não é a mesma história nossa. O que nós estamos esperando? Um lugar, porque ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, e que ele iria, mas que ele voltaria e nos buscaria para levar. Então nós também estamos esperando esse lugar, receber por herança, e saiu, sem saber para onde. Nós vivemos pela fé. Para onde estamos indo? Jesus disse que aqueles que são nascidos de Deus são como o vento. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quantos estão aí? Olha para mim, irmão, presta atenção. Se você me pergunta assim, pastor, qual os seus planos são ficar aqui em Balneário? Eu digo, são. Aí eu te pergunto, mas eu vou ficar em Balneário? Pastor, quanto tempo o senhor vai ficar em Balneário? Como é que funciona?
nós obedecemos a fé. Se Deus disser, vá embora, amanhã, eu não posso ir na terça. Eu tenho que ir na segunda. Você consegue compreender isso? Para onde? Não sou eu que escolho a cidade. Não sou eu que escolho o lugar. Não sou eu que escolho para onde vou. Não sou eu que escolho onde vou morar. Não sou eu que escolho o que eu vou fazer. Não é assim que funciona. Nós que vivemos pela fé, nós estamos totalmente desarraigados dessa terra, no sentido de que não é assim que funciona. Eu vou para a melhor cidade, não é assim que funciona. Nós vivemos como Abraão. Para onde estamos indo? Nós estamos indo para onde o Senhor chamar. O Senhor chama, nós vamos, é assim que funciona. E nem sempre quer dizer que você vai sair de um lugar bom para um lugar melhor. Às vezes você vai ter que sair de um lugar bom para um lugar muito ruim. Mas não importa, foi Deus que chamou. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. Quando ele chega em Canaã, tem fome na terra. Mas e daí? Foi Deus que chamou. A fé de Abraão é uma fé que obedece. Os irmãos estão aí? Saiu sem saber para onde ia, verso 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele morou em Canaã, como se ali não fosse a terra. Morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Abraão esperava uma cidade que não estava na terra. A cidade do Deus vivo, a cidade que Deus construiu. Deus mostrou para Abraão a cidade, irmãos. E quando Deus mostrou para Abraão a cidade, e disse, é nessa cidade que você vai morar, Abraão saiu louco atrás dessa cidade. Quantos estão aí? Pastor, ele chegou na cidade? Não, ainda não. Ele ainda está esperando, diga assim, por quê? Porque tem mais pessoas que precisam ir para essa cidade. E nós temos a mesma fé de Abraão. Nós queremos morar na cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Nós queremos morar nessa cidade. E por isso vivemos pela fé como Abraão viveu. Temos a mesma fé que teve o nosso pai Abraão. Uma fé que nos leva a obedecer o chamado de Deus. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmãos. Sabe, nós às vezes oramos pedindo para Deus abençoar nossos caminhos. Pastor, ora para Deus abençoar a minha vida. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não deveria pedir esse tipo de oração. Porque Deus não quer abençoar a sua vida. Deus quer que você morra. Pastor, ora para Deus abençoar os meus caminhos. Deus não vai abençoar os seus caminhos. Por quê? Porque os caminhos dele, os caminhos de Deus, já estão abençoados. O que Deus quer é que você deixe os seus caminhos para andar nos caminhos dele. E, consequentemente, você vai andar debaixo da bênção. Você consegue compreender? Presta atenção. Deus colocou a vida dele em você. Lembra? Cristo morreu na cruz, não para nos dar coisas, mas para nos dar a sua própria vida. Então, não é a sua vida que Deus quer abençoar. Deus já colocou em você uma vida que é abençoada, que é a vida de Cristo. O que Deus quer é que você morra para a tua vida, para que você comece a viver a vida de Cristo. E aí você vai viver uma vida extremamente abençoada. Quantos estão aí? Sabe qual que é o problema? Não queremos morrer. O que significa morrer, pastor? Negar o eu, as vontades, prazeres, deleites, não viver mais racionalmente, viver literalmente pela fé, se mover pela fé.
não viver por oportunidades, qual é a melhor oportunidade, qual é a pior. Quem vive pelo Espírito não vive assim mais. Vou me mudar, qual é a melhor cidade para mim ir? Não é assim que nós decidimos as coisas. A pergunta é, o que é que Deus quer que nós nos façamos? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que estar? É o que Deus quer de mim. Não necessariamente eu tenho que tirar proveito das minhas decisões. O que me importa, como Abraão, é obedecer. Deus chamou, mostrou uma cidade, olha, é aqui que você vai morar. E Abraão sai em obediência pela fé. Quantos estão aí? Você sabe qual que é o problema? É que a gente trata a fé como algo passivo. O que é fé? A fé é assim, eu creio. Isso não é fé. Isso é fideísmo, loucura. A fé sem obras, ela é morta. A verdadeira fé sempre te leva a agir de alguma forma. Abraão não cria na cidade que Deus edificou? Ele ficou parado? Não, ele sai andando, a fé te leva, a verdadeira fé move você, te faz andar, a verdadeira fé não faz você cruzar os braços, irmãos. Essa ideia de cruzar os braços não é fé, é fideísmo, é loucura. Quantos estão aí? Voltando lá para Romanos, para nós encerrarmos. Os irmãos estão comigo ainda? Verso 12. E fosse pai da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas que também andam, diga andam. O que é andar para você? Andar é andar, amém, irmãos? Andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, verso 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, a promessa que foi feita a Abraão, dele ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão. A lei nem existia, irmãos. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Diga assim, herdeiros são os que creem. Quando Deus fez a promessa a Abraão, a lei nem existia. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos de Jacó, da turma ali vem Moisés, o povo escravo no Egito 400 anos, sai do Egito depois de 430 anos de escravidão, e no deserto Deus vai dar a lei. Então nós temos aí pelo menos uns 1000 anos de diferença entre Abraão e a lei. 1000 anos antes da lei, Deus já havia prometido a Abraão a herança do mundo. Quantos estão aí? Então não são os que cumprem a lei que vão herdar o mundo, são os que creem. Amém, irmãos? Verso de número 15. Por quê? Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Nós vamos encerrar aqui, presta atenção. Diga assim, a lei opera a ira. É óbvio. Porque o que deixa Deus irado? O pecado. O que é o pecado? A transgressão da lei. Então, se tem lei, tem ira. Quantos estão aí? Porque olha para mim, presta atenção, vê se não é assim também com você. Principalmente os que têm filho. Se o seu filho faz uma coisa que não deveria fazer, mas você não avisou ele que não deveria fazer, você tem uma reação. É mais branda. Por quê? Ele fez o que é errado, mas no final das contas você não tinha dito para ele não fazer. A partir do momento que você diz para ele não fazer,
que você estabeleceu a lei, se ele fizer, sua reação é outra. Diga assim, por quê? Você já tinha avisado. É a mesma coisa com Deus. Não matarás. Ok. A partir de agora, quem matar, matou avisado. Então, a lei opera a ira. A lei faz a ira de Deus aparecer. Os irmãos estão aí? E onde não há lei, preste atenção. Onde não há lei, não há transgressão. Diga assim, por quê? Só existe pecado se houver lei. Quando é que matar passou a ser pecado? Quando a lei disse não matarás. A partir de agora, quem mata comete. Quando é que roubar se tornou pecado? Quando a lei diz não roubarás. Antes da lei, presta atenção, não é que o ato não seja errado, mas não se imputa pecado, não tem lei. Então, com a lei vem o conhecimento do pecado. Os irmãos conseguem compreender? Com a lei vem a transgressão, sem lei não há transgressão. Só há transgressor a partir do momento que a lei é estabelecida. Por isso, onde há mais lei, há mais pecado. Porque deveria ser o inverso, né? Mas não é. Se aumentar a lei, aumenta o pecado. Quantos estão aí? É quase impossível você viver no Brasil hoje sem transgredir uma lei. É por quê? Porque aumentou. Nós temos lei para tudo, irmãos. Tem lei para tudo. Então, consequentemente, estamos o tempo todo transgredindo lei. Por exemplo, você pegou o seu carro, você saiu nessa rua aqui, e você pegou 40 por hora nela, já transgrediu uma lei. Porque ali tem um colégio. E a velocidade máxima é 30. Quantos estão aí? Se não tivesse uma placa ali dizendo que é 30, o que aconteceria? Diga o quê? Você não transgrediria a lei. Não tem lei. Mas como tem uma placa, você já transgrediu a lei. Consegue compreender que se aumentar a lei, aumenta as transgressões? Sim ou não? Agora pensa em espalhar essas placas de 30 por toda a cidade. Vai aumentar muito as inflações. Por quê? Porque quanto mais lei, mais transgressão. Quanto menos lei, menos transgressão. Quantos estão aí? O que a lei traz? A lei traz a ira. Portanto, nós não devemos viver mais debaixo da lei. Amém, irmãos?